Evangelho, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje Davi, o rei de Israel, o grandioso rei de Israel, Davi, hoje dá a tônica do início da nossa liturgia, dá o pontapé inicial da nossa liturgia. Porque Davi aqui vive a grandiosidade do perdão de Deus, a grandiosidade de ter sido escolhido por Deus, de ter sido predileto de Deus, de pastor a rei, um rei sublime, grandioso, que prefigura nosso Senhor Jesus Cristo. E Davi começa e dá a tônica da liturgia de hoje dizendo assim: verdade e amor são os caminhos do Senhor. É bem sabido por todos nós que se queremos crescer na amizade com Cristo, devemos buscar caminhar na verdade e aumentar cada vez mais o nosso amor por Deus. A verdade é que nós somos feitos para louvar a Deus com a nossa vida. E o amor é aquilo que permeia o nosso coração, de tal modo que nos faz todos os dias encontrar razão para viver. Quem não ama, não vive, porque amar é viver. E para nós católicos, para nós cristãos, a verdade consiste em cumprirmos na nossa pequenez o Evangelho, na nossa própria vida, seguindo as orientações da Igreja, sendo dóceis à mobilização do Espírito Santo, que busca sempre nos levar para Deus. A verdade consiste em termos a humildade, tomando consciência todos os dias que a vida que nós temos não nos pertence, pertence a Deus. E que em um dado momento da nossa história, que não sabemos o dia nem a hora, o Senhor, o bom Deus, vai nos pedir essa vida de volta. E nós haveremos de prestar contas a Deus com a vida que Ele nos deu para nos salvarmos e construirmos o reino que Ele veio aqui na terra implantar. O tempo santo da Quaresma é esse tempo santo propício de fé que a Igreja nos coloca todos os anos, para que possamos pensar a vida, deixar de nos iludirmos com o mundo e escolhermos caminhar na verdade, que consiste em caminhar para Deus. Esse tempo santo da Quaresma é um tempo propício, que nos convida de verdade a viver na nossa carne o primeiro mandamento de Deus: amá-lo sobre todas as coisas. Só que vejam bem, hoje no Evangelho nós vemos uma cena contada pelos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Marcos conta de um modo muito sucinto, que é o Evangelho de hoje. Mateus e Lucas contam essa cena de um modo mais prolixo, com mais ricaria de detalhes. Vejam aqui. Primeiro, o Espírito levou Jesus para o deserto.
Por incrível que pareça, nós encontramos Deus no deserto da vida. E são tantos os tipos de desertos que nós vivemos. Pode ser o deserto da solidão, daquelas pessoas que ainda não encontraram alguém para repousar a cabeça e lutarem pela salvação. Pode ser o deserto aqui de uma doença que nos faz, mesmo estando repleto de pessoas, nos sentirmos sozinhos. Pode ser o deserto aqui da incompreensão. O deserto aqui pode ser essa solidão tão natural que existe dentro do homem, que nada nem ninguém pode preencher, porque Deus é quem preenche o homem. Porque Deus é que completa o homem. E o deserto dá ao homem equilíbrio, para que o homem possa enxergar, para que o homem possa decidir, para que o homem possa escolher, para que o homem possa crescer e aumentar a fé. O deserto faz o homem sofrer, mas o deserto também faz o homem amadurecer. E no deserto da vida, quando ele bater na nossa porta, nós temos que compreender que esse deserto é o momento da gente escolher Deus. É o momento da gente compreender que ali nós estamos com Deus, que não estamos sozinhos. E nos jogarmos, nos lançarmos totalmente em Deus. Porque quem tem uma felicidade plena que não se esvai para nos oferecer é Ele. É Ele que nos tem essa felicidade, que nos dá essa felicidade que nós tanto desejamos, que nós tanto queremos. E o estar em Deus nos faz encontrar razão para sermos felizes, porque a nossa felicidade consiste em estar em Deus. Só que vejam bem, o deserto não é para a destruição do homem. O deserto é para o amadurecimento, para o crescimento de fé do homem. Só que é no momento do deserto que o demônio vai tentar. Por quê? Porque o deserto é cruel. O deserto é duro. O deserto faz sofrer e muitas vezes faz desvelar aos olhos do homem a sua incapacidade de felicidade sozinho. E é nesse momento que o demônio tenta, que o demônio vai buscar destruir. Por quê? Porque o demônio vai pegar o homem no momento em que o homem está fragilizado, que o homem está ali debilitado, claudicando, para oferecer ao homem aquilo que o demônio não pode oferecer, que é a felicidade plena. Minha gente, ou a nossa felicidade ela vem de Deus, ou é ilusão, logo se esvai. Ou nós somos felizes em Deus, ou o que nós vivemos é uma mentira, é uma enganação, é uma falsidade. Porque não existe felicidade plena
distante de Deus, a revelia da vontade de Deus. Observem que nosso Senhor, aqui tentado por Satanás, nosso Senhor escolhe Deus, escolhe o Pai, e não se deixa levar pelo que Satanás oferece. Aqui Marcos não coloca, mas vocês lembram muito bem, as 3 tentações, foram no mínimo 3. E nosso Senhor ali resistiu. Por quê? Porque nosso Senhor ali nos dá um grande exemplo, que nós podemos resistir, que nós podemos sim permanecer em Deus, que nós podemos sim escolher a Deus, que nós podemos sim ser de Deus. E diante de Deus não pode existir de modo algum algo que venha fiar a minha felicidade. Tem gente que coloca a felicidade no álcool. Tem gente que coloca a felicidade nas drogas. Tem gente que coloca a felicidade na prostituição desvairada, ou na roubalheira desmedida, desregrada. Tem gente que coloca a felicidade em algo que não torna o homem de verdade feliz. Os nossos amigos devem ser conquistados no altar de Deus, que tenham o mesmo objetivo, chegar ao céu. O nosso companheiro, a nossa companheira, se foi Deus nosso Senhor quem nos deu, deve ser alguém que caminhe conosco para o céu, apesar das fragilidades. Os nossos sonhos devem ser sonhados em Deus. Os nossos projetos de vida devem ser construídos em Deus. Porque se assim não for, a nossa vida está sendo ela construída sobre a areia. E na hora que vier as tempestades, as vicissitudes, os grandes problemas da vida, nós iremos sucumbir, porque não construímos a nossa vida na rocha que é Cristo. Vejam que nosso Senhor aqui, Ele prova ao homem que é possível viver essa harmonia, porque eu não sei se vocês já observaram, mas o pecado destrói sonhos, vidas, projetos, famílias, trabalhos. O pecado rouba a dignidade. O pecado destrói o homem. E é por isso que nós não podemos, de modo algum, colocar a nossa confiança em Deus, ou melhor, colocarmos a nossa confiança em algo ou alguém que não seja Deus. Nós temos que tomar consciência de que quem pode com a nossa vida é Deus. É Deus quem é o Senhor das nossas vidas. Que eu não devo furtar a minha vida a nada ou a ninguém. Ser dependente de algo, porque eu devo ter consciência que sou maior. Só que muitas vezes a gente não entende essa realidade aqui. E tem gente muitas vezes buscando refúgios para correrem da própria realidade e não encararem a vida com um olhar de fé.
Temos que encarar a vida com um olhar de fé. Quem pode com a nossa vida é Deus. A depressão não é maior que o homem. A ansiedade não é maior que o homem. A infidelidade não é maior que o homem. A prostituição não é maior que o homem. Nenhum vício, nenhuma tendência que nos afaste de Deus é maior do que Deus em nossas vidas. Daqui a necessidade que nós temos de construir a nossa vida no altar da Eucaristia, sendo obedientes àquilo que a igreja nos pede, sendo obedientes àquilo que a igreja nos convida. Primeiro, a escolher Deus. Mas escolho a Deus buscando cumprir em minha vida a vontade de Deus. Já passou a primeira sexta-feira da Quaresma. Se Deus estivesse aqui fisicamente, não sacramentalmente, nem espiritualmente, mas fisicamente aqui, e fosse arguir vocês, de um modo que vocês não tivessem como mentir, porque diante de Deus não tem como o homem mentir. E Deus perguntasse assim: quem jejuou sexta-feira? Fique dentro da igreja. Quem não jejuou pode sair. Você ficaria dentro ou você sairia? Se você sairia da igreja, você começou mal a Quaresma. Não tem meio termo. Você ainda não fez a opção por nosso Senhor. Porque a gente prova que ama a Deus, fazendo sacrifícios por Deus. Um propósito de sacrifício, de algo que eu gosto, de algo que eu quero, de algo que me faz bem, mas que eu devo renunciar por Deus, para provar a Deus que Ele é o Senhor da minha vida. Nós não podemos brincar de filhos de Deus. Não. Nós temos que compreender que essa vida que nós vivemos, o objetivo dela é a nossa salvação. O objetivo da nossa vida é chegar ao céu. Eu lembro de uma vez, uma pessoa aqui na paróquia que eu tenho muito carinho, que eu pregava e dizia assim: olha, minha gente, o céu é Deus. E a pessoa chegava assim para mim: padre, eu nunca tinha percebido isso. Conquistar o céu é conquistar a Deus, que é o tudo da nossa vida. Com Deus nós podemos tudo, sem Deus nós não podemos nada. Vocês sabem, já vivo aqui nesta cidade há 13 anos e sempre convidando vocês, quem quer que seja que eu encontre, quem se aproxima, o compromisso com a Santa Missa, o compromisso com a Eucaristia. E sempre busco perguntar: foi à missa, vai à missa, porque tudo começa aqui. Não adianta a gente ter um desejo de felicidade se a gente não tem compromisso com nosso Senhor no altar da Eucaristia. Não adianta a gente querer bênçãos e graças dos céus e que Deus nos conceda tanta coisa boa e que nos proteja, se a nossa vida não é construída aqui. Vamos, meus irmãos, construir as nossas vidas no altar da Eucaristia, lutando,
sendo de verdade desejosos de Deus. E quando nós fazemos essa opção, a gente começa a ser feliz. Porque, olha, muitas vezes a gente encontra gente boa, que não faz coisa errada, é verdade. Gente que faz até muita filantropia. Filantropia é ajudar alguém sem o espírito de fé. Caridade é ajudar alguém no espírito de fé. O cristão faz caridade. Quem não serve a Deus faz filantropia. Existe uma diferença. Muitas vezes a filantropia é uma vaidade pessoal. A caridade é por amor a Deus. A gente encontra gente de uma cabeça correta, verdadeiros filantropos aí fora, mas que não são tementes a Deus, porque não compreenderam ainda que tudo começa aqui. É claro que nós somos tentados, mas minha gente, olha, se ele foi tentado, que é Deus, como é que eu como padre não vou ser? Como é que você como fiel não vai ser? É claro que nós somos tentados a trair a esposa, o esposo, somos tentados a ser arrogante com o filho, com a mãe, com o pai, somos tentados a ser falsos, mentirosos, a ser arrogantes na própria igreja, nas orientações do pastor, do padre, do bispo, do Santo Padre o Papa. Somos tentados sim o tempo todo. Só que essa tentação não é provação. A tentação vem de Satanás. A provação vem de Deus. A tentação é diabólica. A aprovação é divina. Deus prova o amor do homem para que o homem cresça no amor com ele, por ele. O diabo tenta o homem para destruir o homem e roubar do coração do homem a Deus. E aí eu quero questionar vocês: em que Satanás já roubou Deus do coração de vocês? Em qual área? Em que? Você responda no seu coração. Entenda que tudo isso que nós fazemos, jejuar, penitência, abstinência, oração, caridade, tem o objetivo colocar Deus de novo no centro da minha vida. Porque o amor acarreta sim um pouco de sofrimento. É impossível amar sem sofrer. Quem quer amar tem que estar disposto a sofrer. Quem não quer sofrer também não vai conseguir amar. Quem ama sofre, porque tem que renunciar. E esse é o amor verdadeiro. E a grande expressão do amor humano é a cruz. Tanto amor, por isso tanto sofreu. É por isso que a liturgia da igreja hoje nos coloca, mais uma vez, esse lembrete de Jesus. Convertei-vos e crede no Evangelho. É impossível eu crer se não me converter. Eu primeiro tenho que me converter para cada vez mais crescer na fé em Deus. Quem diz que ama a Deus, quem diz que crê em Deus e é indiferente à quaresma, não é discípulo de Cristo. Porque o próprio Cristo aqui jejuou 40 dias. E a igreja está nos pedindo para jejuar só de um modo ordinário às sextas-feiras. Isso aqui para quem não tem problema de saúde. Quem tem menos de 60 tem que jejuar. Quem tem mais de 60, não. Quem tem menos de 18 está dispensado. Quem tem mais de 18 tem obrigação. Quem tem mais de 14 é aconselhável.
não é obrigatório. E assim nós provamos que amamos a Deus. Esse apelo que a Igreja de Deus nos faz tem por objetivo a nossa salvação, para que possamos nos converter, para que possamos de verdade alcançar o céu. E é Deus mesmo quem nos ajuda. Não adianta nós querermos nos converter sozinhos, porque seremos incapazes. Peça a Deus. Se você não conseguiu começar a quaresma ainda com propriedade, com dignidade, comece agora. Agora você comece. A partir do primeiro domingo da quaresma, eu vou fazer o que a igreja me pede. E Deus vai de verdade se agradar de você, cada vez mais. E quanto mais Deus se agrada da gente, mais Deus nos abençoa, mais Deus nos protege, mais Deus derrama as suas graças e suas bênçãos sobre nós. Ajudemo-nos, irmãos e irmãs, a sermos santos. Ajudemo-nos mutuamente uns aos outros, rezando, para que cresçamos em santidade e um dia tenhamos a alegria de alcançar o céu. E quero terminar a homilia de hoje do jeito que comecei. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Vamos juntos trilharmos nesses caminhos que vai nos levar à maior felicidade que o nosso coração pode viver, que é contemplar a Deus face a face e permanecermos eternamente em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.